Paz do Senhor, igreja. Boa noite ao pessoal que está aqui, ao pessoal de casa, que vai assistir a live agora ou posteriormente. Vamos dar início ao nosso culto nesta noite. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Amém? Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apertar em abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de consertar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto, tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amém? Vamos estar orando. Hoje o nosso culto vai ser um pouco diferente. Vai ter a ministração primeiro para depois o louvor. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento na sua presença. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nesta noite, ó Pai, a tua igreja possa sentir a tua presença, Senhor, através da ministração, através dos louvores, ó Pai. Nós nos rendemos à tua presença nesta noite. Vem, Pai, receba, Senhor, os nossos louvores e as nossas adorações. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Boa noite, a paz de Cristo Jesus para os que estão nos assistindo em casa, vão assistir posteriormente. Que o Senhor esteja convosco. Sem mais delongas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo, vamos ler do 17. Gênesis capítulo 18, versículo 17, 18 e 19. Nós invertemos hoje a ordem da liturgia do culto. Então você que está assistindo, abra o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida agora. O Senhor tem uma palavra poderosa para a nossa vida. Uma palavra de instrução, uma palavra de encorajamento. Algo que vai te dar um norte. Talvez você tenha pedido tanto para o Senhor falar algo a respeito disso com você. E Ele vai falar esta noite. Então, abra o seu coração. Você que está em casa, coloca as crianças para fazer bagunça em outro quarto, em outro cômodo. Aumenta o volume, coloca o fone de ouvido. E fiquem atentos à palavra. Esse texto que nós vamos ler, ele fala da destruição, da anunciação da destruição de Sodoma e Gomorra. Mas eu não vou falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu vou ler o versículo 17 apenas para os irmãos entenderem o contexto dos versículos que nós iremos ler. Amém? Vamos lá então. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado ao seu respeito. Vamos ler de novo 19. Olha o que Deus diz: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que ele tem falado ao seu respeito. Papai, muito obrigado pela leitura maravilhosa da tua palavra.
Espírito Santo, assim como o Senhor falou conosco na parte da manhã, fala conosco novamente. Que o Senhor venha crescer, eu venha diminuir. E que o Senhor venha me dar condições de transmitir aquilo que o Senhor colocou ao meu coração sobre essa palavra. Envia os teus anjos sobre essa igreja, sobre as pessoas que estão assistindo agora. E que seja muito mais que uma instrução. Eles venham ter essa semente viva da tua palavra. E ela entre e comece a gerar vida dentro deles. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, nós vamos falar hoje sobre legado. Talvez essa palavra legado você já tenha escutado várias vezes. Mas vamos dizer que na nossa cultura, assim como uma vez eu ministrei sobre herança, na nossa cultura a palavra herança, a palavra legado não tem, vamos dizer assim, tanta força cultural. Essa palavra legado ou deixar um legado, nós vemos que isso é muito mais forte na cultura de outros países, como o americano, como o europeu. Então talvez eu fale legado, legado, o que é um legado? A palavra legado, ela vem do latim legatum. Algumas das definições poderiam ser algo deixado em testamento, delegare, delegar, enviar como representante, encarregar, passar de geração para geração. E talvez você não tenha escutado muito falar sobre a palavra legado, mas eu tenho certeza que você já deve ter escutado assim: está no sangue. A pessoa é assim porque está no sangue. É hereditário. Tanto para uma coisa boa, como uma coisa ruim. Eu já escutei muitas pessoas falando: fulano é assim porque está no sangue dele. O pai dele era assim, o avô dele era assim, o bisavô dele era assim, está no sangue. O filho dele é assim porque ele era assim, está no sangue. Isso tanto para as coisas boas, como para coisas ruins. Talvez essa expressão você já tenha escutado, não escutou? Está no sangue. E antes de eu entrar e falar sobre Abraão, eu queria falar sobre um homem que mudou o seu legado. Todos aqui já ouviram falar se eu falar a palavra Nobel, o que vem à sua mente? O Prêmio Nobel da Paz. Não é isso que vem à sua mente? Mas o que vocês sabem sobre Nobel? Essa palavra que carrega esse prêmio, esse nome. E é muito interessante porque eu escutei isso e eu gostaria de usar isso a título de introdução para vocês entenderem que um homem pode mudar o seu legado, ou o legado que foi atribuído a ele. O nome dessa pessoa que criou o prêmio Nobel se chama Alfred Nobel. Ele foi o criador do prêmio Nobel. Ele foi um químico industrial sueco que dedicou toda a sua vida à técnica de explosivos. Ele inventou a dinamite, a gelatina explosiva e outros detonantes. Você sabia disso? Entretanto, quando seu irmão faleceu, houve uma época que o irmão dele veio a falecer. Um jornal local se enganou e achou que quem tinha falecido era o Alfred. E publicou no obituário uma notícia dizendo assim: o mercador da morte morreu. Essa foi a notícia publicada. O mercador da morte morreu. Porque eles acharam que era Alfred Nobel que havia morrido. E Nobel acumulou grande fortuna com suas fábricas. Mas ele era um homem solitário, sem filhos. E abalado ao ver a utilização de seus inventos para fins bélicos, para a guerra. E o nome que a imprensa tinha atribuído a ele, como mercador da morte. E ele usou parte da sua fortuna para ajudar as organizações pacifistas. Ainda falando sobre Nobel, no testamento dele, que foi assinado em 1895, e ele morreu em 1896, mesmo depois de morto, ele surpreendeu toda a sua família, ao dedicar 94% da sua fortuna para a criação do prêmio Nobel. Ele determinou que após a sua morte, uma fundação patrocinasse anualmente a entrega de 5 prêmios para quem se destacasse em física, química, medicina, literatura e outro para quem contribuísse de maneira notável para a paz mundial. E todos deveriam receber o prêmio Nobel da Paz. E por que eu te contei isso?
Porque esse homem, ele iria carregar um legado como mercador da morte. Assim ele foi chamado. Que ele inventou a dinamite, e esse era o legado que ele ia carregar, que o nome dele ia carregar depois da morte dele. Mas ele tomou uma atitude quanto a isso. E ele queria deixar um legado de paz e não um legado de morte. E até hoje, o prêmio que leva o nome dele, de alguma forma tenta representar essa paz. Que foi o legado que ele tentou deixar para não ser conhecido como mercador da morte. E o que isso tem a ver, pastor, com a ministração? O que isso tem a ver com Abraão? Isso tem tudo a ver. O plano e o propósito de Deus é geracional. Não é apenas uma geração, mas a sua descendência. É multigeracional. E esse homem, ele conseguiu mudar o legado dele. E a título de introdução eu já quero te dizer, você pode mudar o legado da história da sua vida. Você pode mudar esse legado. Em Hebreus 11:11 diz assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé, e preste atenção, morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros em terra, estrangeiros e peregrinos na terra. Então mesmo Abraão, considerado até hoje o pai da fé, ele deixou um legado, mesmo ele não tendo visto a concretização desse legado, mesmo ele não tendo visto os filhos que são tão numerosos como a areia da praia, os filhos da fé que somos nós hoje, a igreja de Cristo. Mesmo assim, ele deixou um legado. Deus diz, entretanto, para que as promessas de Deus vir sobre Abraão, você leu isso comigo, Abraão tinha que fazer a parte dele e ordenar os seus filhos no amor e na casa do Senhor. Meu irmão, o legado que vai ser deixado para as próximas gerações, isso depende de você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. O legado que você deixa para os seus familiares, para os amigos, para as pessoas que estão ao seu redor, quem tem que fazer isso é você. Deus tinha uma promessa para Abraão, mas ele falou: ordene os seus filhos, ensine-os. Sua casa você tem que fazer. A sua parte você tem que fazer. Deus fez a promessa. Mas ela acontece através de condições, através de posicionamento, de atitudes como obediência. E isso você tem que fazer. Deixar um legado, irmão, é mais do que deixar uma instrução da parte de Deus. Nosso dever é repassar o amor de Deus, a fé em Cristo Jesus através das gerações. Paulo, escrevendo ao seu filho espiritual na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,18, disse o seguinte: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Segue as instruções que te foram dadas, Timóteo. Carregue esse legado, espalhe isso. E Timóteo não era filho natural de Paulo, mas sim filho espiritual. A fé deles não estava alicerçada apenas em suas experiências pessoais, mas também no que escutavam de seus pais, impactados por isso. Outra coisa, meus irmãos, a Bíblia diz que a fé dessas pessoas no passado na Bíblia, o legado que eles carregavam não estava apenas vinculado numa instrução, na lei de Moisés, mas estava vinculado no que eles ouviam de seus pais. Olha, por exemplo, o que diz no Salmo 44:1. Como os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus,
os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Deixa eu te perguntar, o que você tem falado para o seu filho? O que você tem falado para os seus amigos? O que você tem falado para os seus familiares? Quais as experiências que você tem com Deus que você conta para os seus filhos? Filho, vem cá, vou te contar uma experiência com Deus. Meu amigo, vem cá, vou te contar algo que Deus fez na minha vida. Para um familiar seu. Eles ouviam o que era contado pelos seus antepassados. O que nós estamos transmitindo aos nossos filhos? O que nós estamos transmitindo aos nossos amigos? O que nós estamos transmitindo aos nossos familiares? O que eles escutam de Deus da nossa boca? Ou eles não escutam nada de Deus? Como você apresenta Jesus para os seus filhos? Como você apresenta Jesus para a sua família? Como você apresenta Jesus para os seus vizinhos? Nós temos que entender que há uma importância da fé para a próxima geração. E talvez você possa se perguntar, ou talvez se perguntou, enquanto eu estou falando, mas pastor, e se eu não fui ensinado? E se as gerações antes de mim não conheceram a Jesus e não me deixaram um legado de fé? Pastor, e se meu pai, os meus avós, os meus bisavós, nenhum deles conhecia Jesus? Eles não me deixaram esse legado de fé. Eu quero te citar um homem que falava face a face com Deus, que o Deus o chamava de amigo, que se chama Moisés. Moisés deixou um legado, mas vocês conhecem a história de Moisés? E nós podemos perguntar, Moisés era um príncipe do Egito ou um príncipe de Deus? Porque a Bíblia diz que Moisés foi instruído e ensinado, e ele era culto com toda a sabedoria e conhecimento do Egito. Mas ele decidiu ser um príncipe do Egito? Ou podemos dizer assim, um príncipe de Deus? E vocês sabem, Moisés ficou incomodado com o que fizeram com seus irmãos israelitas. E mesmo tendo errado, assassinando aquele soldado, ele foi embora, depois ele teve um encontro com o Senhor e decidiu deixar um legado de um servo de Deus, um dos maiores vultos do Antigo Testamento, e que é muito citado no Novo Testamento, Moisés, que deixou um legado extraordinário. Mas Moisés não recebeu instrução dos seus pais, Moisés não recebeu instrução dos seus avós, Moisés não teve contato com a sua família natural. Então não adianta a gente só falar assim, ninguém me ensinou isso. Ele decidiu construir um legado diferente. Ele decidiu viver de uma forma que obedecia a Deus, se relacionava com Deus, ao ponto de Deus dizer, Moisés é meu amigo, com ele eu falo face a face. Aleluia! Meu irmão, seja o primeiro. Se você não tem, na história da sua família, você não carrega um legado de fé, um legado de Jesus, um legado que vem trazendo a graça do Senhor através das gerações, seja você o primeiro, seja o patriarca de uma linhagem que vai servir e amar a Deus, seja o agente transformador da sua família, irmão. Aleluia! Outra coisa, louvado seja o Senhor. No Antigo Testamento, Deus ordenou, falou, vocês têm que fazer a circuncisão nos seus filhos. E a circuncisão era a marca da aliança entre Deus e os homens. E como era essa circuncisão, irmão do céu? Os homens que já leram a Bíblia bastante, graças ao Senhor, obrigado Jesus, que nós não temos mais que fazer circuncisão. Porque eles cortavam uma parte do órgão masculino lá, e aquilo era uma marca. E tinha um propósito para aquela época. Muito mais do que físico. Mas graças a Deus, né, irmão, que a gente precisa mais fazer circuncisão, né? Imagina, eles pegavam uma pedra afiada, não tinha asepsia, não tinha anestesia, era uma pedrinha afiada e os pais faziam essa circuncisão em seus filhos e lhe entregavam o legado de fazer com o filho deles. Mas hoje, irmão, a marca dessa aliança é no nosso coração. É através de Jesus, através do Espírito Santo. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte, não é judeu quem é o apenas exteriormente,
nem a circuncisão, a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia! Fé em Jesus Cristo, Ele nos justificou. Ele nos deixou esse legado. Essa circuncisão já é feita no nosso coração, através do Espírito Santo, irmãos. Se eu pudesse dar um outro exemplo, quem conhece atletismo, tem uma das provas do atletismo que chama corrida de revezamento de 100 metros, de 4 por 100, 400 metros rasos, mas é um revezamento de 4 pessoas correndo 100 metros. E eu, na minha época de atleta, no histórico de atleta, eu até já corri essa corrida. Muito tempo, irmão, tá? 16 anos, não é mentira, não é verdade. Tem até medalha. A gente ganhou, eu participei e ganhamos uma prova na UEL. Mas, irmão, eu era bem magrelinho, irmão. Dá um desconto, tá? A gente ampliou o templo do Espírito. Só Jesus, né? Mas o que eu quero dizer? Essa corrida, você vinha correndo e você carregava um bastão. E você vinha correndo e o corredor da frente, ele largava correndo junto com você. E você passava esse bastão para o outro corredor em movimento, não era parado. Então você estava em movimento e passava para o outro corredor, que passava para o outro corredor, e depois o outro corredor encerrava a corrida. Então esse legado, essa transição, do passar o bastão, precisava de uma colaboração, de um esforço em equipe. E tratando de legado, nós temos que nos esforçar, e em movimento, ir passando isso para as próximas gerações, ir transicionando essa fé em Jesus, esse legado. Outra coisa, irmãos, a semente do ensino. Um legado faz parte de você ensinar, de você levar a semente do ensino, a semente da palavra de Deus. Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu lembro que quando eu retornei para os caminhos do Senhor, meu pai muito feliz veio nessa igreja, na época era o pastor Davi, e ele disse esse versículo. Ele falou: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo se um dia ela se desviar, ela volta. Eu lembro disso até hoje, porque meu pai deixou um legado para mim. E como nós ensinamos nossos filhos? Porque, irmãos, eu estou falando de legado, eu estou falando de próxima geração. Como nós estamos transmitindo isso à nossa família, aos nossos familiares? Porque não tem como a gente deixar um legado se a gente não dá testemunho dentro do nosso lar. Não tem como a gente transmitir um legado de Jesus se a gente não dá testemunho dentro do trabalho. Se o testemunho de uma vida não é coerente com o ensino bíblico. E agora eu quero perguntar algo sério para vocês. Quem seu filho quer ser quando ele crescer? Quem os seus filhos querem ser quando crescer? Um youtuber? Os nossos filhos deveriam se inspirar em nós e querer ser parecido conosco. Eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter essa paixão por Jesus que Ele mostra, essa paz, essa alegria. Eu sei que é Jesus que faz isso, a gente tem que plantar isso no coração deles. Quem eles querem ser quando crescer? Quem os seus familiares querem ser? Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas que chegam em ambientes e a pessoa fala assim: nossa, o que você tem de diferente? Comigo já aconteceu, mas de outras pessoas eu escutei muito. Nossa, uma paz, uma alegria, você está sempre feliz. Isso é um legado que está sendo transmitido. E a pessoa pode dizer: eu sou assim por causa de Jesus. Filho, a gente tem tudo isso, não só material, mas toda essa alegria no nosso lar por causa de Jesus. O que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Que legado você quer deixar para o seu filho?
Que legado você quer transmitir para os seus familiares? Ainda passando por essa semente do ensino, eu sempre digo aqui, quem ama educa, quem ama corrige. É assim que Deus nos trata. É assim que nós devemos tratar os nossos filhos, para construir um legado. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 12 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas são bastardos. Além disso, tínhamos pais humanos, que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Aleluia! É isso que Deus faz conosco. É isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. Transmitir um legado através da correção. E todos os pais erram às vezes. Ninguém é perfeito. Eu já tive que me retratar muitas vezes com a Yasmin. Inclusive essa semana. Filha, o pai estava estressado, você me perdoa? Porque eu não quero que ela veja que o Jesus que eu falo aqui em cima não é o Jesus que mora dentro da minha casa. Eu tenho que transmitir um legado para ela. E mesmo nós errando, porque nós vamos errar, mas é possível a gente retratar e consertar isso com amor. Erramos mesmo, mas mesmo assim nós podemos dar o exemplo e na forma de consertar isso, ensinando através do amor e não da obrigação. Os nossos filhos, é difícil, irmão. Eu sei, porque minha filha quer viver e vende YouTube. É difícil. E eu sei que o filho de vocês também. Mas eu tenho que de alguma forma colocar no coração deles, transmitir um legado dizendo: filha, você tem que ir para a igreja, porque você tem que amar a Jesus. O Pai ama a Jesus. A nossa vida só tem sentido por amar ao Senhor. Nós temos que construir esse legado dentro do coração dos nossos filhos. E mesmo se por algum motivo, você pode estar me escutando, seus filhos se desviaram para algum caminho, continue intercedendo, irmão. A semente está lançada, o Evangelho está lá dentro. O Espírito Santo vai alcançá-lo um dia. Continue orando e determine isso na sua vida. Nós vemos o rei Ezequias, um dos reis de Israel. Ele falhou com seus filhos de forma terrível. Mas o rei Ezequias, ele era um homem de fé. Ele era um homem de fé. Ele desfez todos os altares. Ele restaurou a adoração. Mas Deus falou para Ezequias: ordene os seus filhos. Ordene os seus filhos. Ensina os seus filhos a prosseguir com essa geração. E se você for ler na história de Israel, você vai ver que o filho de Ezequias, Manassés, depois da morte do seu pai, ele se tornou um dos mais endemoniados reis de Israel que a história teve. Por quê? Porque de alguma forma o rei Ezequias estava tão preocupado com outras coisas, talvez com seu próprio sucesso, e não se preocupou em deixar um legado e instruir a próxima geração. Nós vemos o sacerdote Eli, que também falhou com seus filhos. Deus falou: Eli, coloca a tua casa em ordem. E o seu filho Ofni e Finéias faziam barbaridades no templo. E vocês sabem a história, os dois morreram na batalha, perderam a Arca da Aliança.
O sacerdote Eli, ao saber disso, caiu de costas, morreu, bateu o pescoço, quebrou o pescoço, morreu. Ele não construiu um legado para os seus filhos. Ele não corrigiu, ele não instruiu, ele não conduziu a semente do ensino, da palavra de Deus para os seus filhos. Nós vemos que o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, falhou nos seus filhos. Um homem prestigiado de guerra. Um homem temido por outras nações. Um homem que, mesmo errando, continua sendo segundo o coração de Deus. E pela misericórdia de Deus, pela promessa de Deus, a linhagem dele continuou em Salomão. Mas nós vemos que Davi não instruiu seus filhos. A família dele sofreu uma desgraça. Morreu seu filho Absalão, seu filho Aminon. Tamar, a filha dele, foi estuprada pelo próprio irmão. O filho do adultério morreu. Então nós precisamos mais do que apenas transmitir um ensino. Preste atenção que eu vou te falar. Legado é uma referência. Legado é um exemplo. Legado é um testemunho. E eu vou repetir. Talvez você diga, mas eu não recebi isso dos meus pais. Seja você o pioneiro. Se você não teve esse exemplo, procure pessoas que estão andando diante de Deus e levando a sério esse legado de fé. Esse compromisso com o Senhor, essa paixão por Jesus. Ande perto de pessoas cheias do Espírito Santo. Ai, pastor, porque eu não recebi isso dos meus pais? Meu avô era assim, meu pai era assim, eu não tenho esse legado. Seja você o patriarca da sua geração, para que você possa dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Para que seu filho ame a Jesus, o seu neto ame a Jesus, o seu bisneto ame a Jesus. E esse legado seja passado de geração para geração. Com a ajuda do Espírito Santo, escreva uma nova história. Deixe um legado. Não adianta ficar reclamando dos seus antepassados. Seja a melhor versão de você mesmo todos os dias. Seja você uma cópia de Jesus. Outra coisa, correção e amor. E uma esperança no futuro. Deus te corrige porque Ele sabe o seu futuro. Deus te corrige até você estar apto para enfrentar depois do processo. Deus te corrige porque quer extrair o seu melhor. Deus nos corrige porque somos filhos e não bastardos. Assim somos nós também com os nossos filhos. E quando nós entendemos e aprendemos, nós não somos mais corrigidos. Devemos viver em obediência a Deus e aos nossos pais. Devemos corrigir com amor nossos filhos, da mesma forma que nós somos corrigidos e exortados em amor por Deus. E quando nós somos corrigidos e nós aprendemos a viver em obediência, Deus nos abençoa. Abraão, o pai da fé, instruiu seu filho, que instruiu a próxima geração, 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 até chegar em nós hoje, descendentes de Abraão, não de ordem natural, mas como filhos espirituais, porque a Bíblia diz, até dessa pedra eu posso suscitar filhos de Abraão. Um legado que foi transmitido e nos alcançou. Então nós vemos que Moisés deixou um legado maravilhoso para Josué, o maior conquistador que Israel teve. Josué entrou na terra prometida e conquistou tudo, irmão. Nós vemos que o profeta Elias deixou um legado para Eliseu. Eliseu, vamos. Tô indo, carroça de boi, churrasco, vamos embora. Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Nós vemos que o Senhor Jesus deixou um legado para os seus discípulos. Que os seus discípulos, com a igreja primitiva, espalharam isso para o mundo. O legado dos heróis da fé, que nos alcançaram até hoje. E continuam alcançando milhões de pessoas. Isso é um legado. E se eu perguntar para você, qual que é o seu legado? Meu legado é construir coisas. Meu legado é ficar famoso. Meu legado é ter dinheiro. Que legado você recebeu? Que legado você vive? Que legado você quer viver daqui em diante?
Que legado você vai deixar para os seus filhos, para sua família, para seus amigos? Eu tenho visto nesses últimos dias, infelizmente, muitas pessoas que o Senhor levou para perto de si. E eu tenho visto, nesses momentos, tanta tristeza, diante daqueles caixões, pessoas dizendo: foi uma pessoa de fé, um homem e uma mulher de Deus. Foi esse mesmo legado que a minha avó deixou para mim. Esse sermão o Senhor me deu quando minha avó morreu. No dia que ela morreu, eu fiquei olhando para aquele caixão e o Senhor ministrou ao meu coração. Eu já ministrei sermão aqui na igreja. Foi legado. O que minha avó me ensinou. O que meu pai me ensinou. E se você não teve uma referência, procure pessoas cheias de Deus. Vocês, por exemplo, são meus filhos espirituais. E eu tento transmitir um legado de como eu amo ao Senhor a vocês. Mesmo que um dia eu não estiver mais nessa igreja, se assim for da vontade de Deus um dia, que vocês possam dizer: o pastor Leandro era alguém que amava o Senhor, alguém que nos ensinava, alguém que nos instruía. Eu quero deixar um legado. Eu quero construir um legado. Não importa o que aconteceu na minha vida atrás. O que importa é o legado que eu estou construindo. E o que eu quero construir. Não pelos meus erros do passado, mas por manifestar o reino de Deus para o futuro. Ensinando a minha filha, ensinando os meus irmãos em Cristo e todos os que estão ao meu redor. Que legado você está deixando, meu irmão? Que legado você está construindo para a eternidade? É um legado de amor? Um legado não se trata apenas de acertos. Um legado se trata de valores, de dar seguimento. E como eu disse, existem pais naturais, pais espirituais, como no caso eu como pastor, discipulando vocês. E muitos de nós somos privilegiados por ter pais que nos ensinam a palavra de Deus. Tem muitos que nascem e estão em estado de cegueira espiritual até hoje. E os que receberam esses privilégios, como nós, devem repassar isso aos seus filhos e às pessoas que estão ao seu redor. Você deve passar esse bastão, meu irmão. Depois você pode ler na sua casa o Salmo 78. É um chamado aos pais assumirem o compromisso de investirem nas futuras gerações. E eu gostaria de terminar dizendo: você tem um legado, preste atenção, de carregar um nome. O maior legado seu hoje é ser chamado filho de Deus, cordeiro com Cristo. O maior legado que você tem na sua vida é carregar o nome de Jesus, de cristão, de pequeno Cristo. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Você carrega o legado de Jesus, irmão. Transmita isso para os seus filhos. Transmita isso para a próxima geração. Transmita isso para a sua família, para os seus amigos. Não adianta ficar chorando: meu pai era assim, meu avô era assim. Não, seja você o primeiro a mudar a história da sua descendência. Leve um legado de fé, um legado de amor. Devemos deixar esse legado aos nossos filhos e a todos ao nosso redor. John Wesley disse uma frase: incendeie-se por Deus e os homens virão ver você pegar fogo. Incendeie-se por Deus e continue transmitindo esse legado. Amém, meus irmãos? Recebe essa palavra em nome de Jesus. Ministério de louvor, vamos adorar ao Senhor. Que o Senhor venha vivificar essa palavra no seu coração. Pode se colocar em pé, porque agora o louvor vai cantar. Pai, eu te agradeço por essa noite maravilhosa.
Espírito Santo, vivifica essa palavra no coração de cada um que está aqui, de cada um que está assistindo, Senhor. Que seja muito mais que uma instrução, que isso gere vida dentro do coração deles. Que nós possamos ter a consciência, a paixão e o amor de construir e deixar um legado para a próxima geração. Um legado para os nossos filhos, um legado de amor, um legado de fé, um legado de paixão pelo Espírito Santo. Que os nossos filhos olhem para nós e queiram ser iguais a nós, no que tange a paixão e o amor por Deus. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam uma referência de homens e mulheres de Deus. Que a nossa família olhe para nós e veja homens e mulheres de Deus. Que os nossos amigos olhem para nós e vejam homens e mulheres de Deus. Alcance a cada um deles, Senhor. Cada um que está assistindo. Deixe esse legado. Construa esse legado. Mude a história da sua vida. Mude o legado da sua vida em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Eu tenho que ir para Londrina, pregar na igreja do meu pai. Senhor, do teu grande amor, derrama sobre mim um novo óleo, enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. Prostrado aos teus pés, canto a nova
te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção, adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós entregamos, Senhor, diante de Ti as nossas vidas, papai. O Senhor me fez lembrar de uma passagem sobre Samuel. E quando estávamos cantando essa música, o Senhor me fez lembrar que Samuel estava deitado, dormindo, e o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E a Bíblia diz que Samuel ouviu a voz do Senhor, mas ele não sabia que era o Senhor. E ele foi até o seu Senhor e perguntou: o Senhor me chamou? Ele disse não. E ele ouviu de novo: Samuel. E a música diz: quando tua glória eu vi, eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Talvez o Senhor esteja te chamando pelo seu nome, e você, em meio a tantas vozes, não tem ouvido a voz do Senhor. Mas nessa noite o Senhor te chama pelo seu nome. Faça como Samuel fez: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Diga isso para o Senhor nesta noite: eis-me aqui. Eu já disse aqui várias vezes isso. Você não sabe o seu dia de amanhã, eu não sei o meu dia de amanhã. E se o Senhor nos chamar para a glória, então diga hoje: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Eis-me aqui, Senhor, para fazer, Pai, aquilo até mesmo que a minha carne não quer, mas o Senhor quer. Que o Senhor abra nesta noite os teus olhos, os teus ouvidos espirituais. Que o Senhor nesta noite te faça diferente. Que você possa deixar um legado, como disse o pastor. Que a partir de hoje você comece a rever os teus conceitos. Que a partir de hoje você comece a olhar para você e ver aonde é que você e eu temos que mudar. Porque quando somos transformados pela graça, o Senhor nos transforma por inteiro, é de dentro para fora. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, molda o nosso caráter, molda a nossa vida, molda o nosso andar, Senhor. Nós queremos ser como o Senhor. Nós queremos ser pequenos cristos aqui na terra, papai. Mas eu te confesso, Senhor, que por nós não conseguimos. Espírito Santo nos mostra, Espírito Santo nos molda. Nós estamos aqui, Pai, aos teus pés. Nos colocamos aos teus pés. Nos quebrantamos diante de ti e prostramos o nosso espírito agora diante de ti, papai. Vem, vem, faça a tua obra, Senhor. Faça a tua obra, Senhor, diante de nós. Preste atenção na letra desta música. Aos teus pés eu me coloco, quebrantado eu me prostro. Quebranta o nosso coração, Senhor. Não há outro que eu deseje mais. Antes
que eu me arrependesse. Ele já te perdoou. O Senhor me perdoou. Antes que eu me apaixonasse, me amou. Eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do teu olhar, e para sempre eu sou teu, eternamente tu és meu. Yeshua, Yeshua, eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do teu olhar, e para sempre eu sou teu, eternamente tu és meu. Yeshua, Yeshua. Aos teus pés eu me coloco, Se coloque aos pés do Senhor. quebrantado eu me prostro. Não há outro que eu deseje mais. Antes que eu me arrependesse, o Senhor me perdoou. Antes que eu me apaixonasse, me amou. Eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do teu olhar, e para sempre eu sou teu, eternamente tu és meu. Yeshua, Yeshua, eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do teu olhar, e para sempre eu sou teu, eternamente tu és meu. Yeshua, Yeshua. Oh, 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 eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do teu olhar, e para sempre eu sou teu, eternamente tu és meu. Yeshua, Yeshua, eu te darei meu coração sem duvidar, e seguirei na direção do
seguirei na direção. Sim, Senhor. Teu olhar. E para sempre eu sou teu. Eternamente tu és meu. Yeshua. 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 O Senhor me fez ver agora com os olhos abertos. Enquanto estávamos cantando esta música, nós falamos que confiamos no Senhor. Se eu perguntar para você, você confia em Deus? Você vai dizer sim, eu confio. Mas e se agora o Senhor colocasse uma venda nos teus olhos e você não vesse absolutamente nada? Você continuaria confiando nele? Pois é isso que acontece. O Senhor quer a nossa total confiança. O Senhor quer guiar a sua vida, mesmo você saber por onde você vai e o que vai acontecer. Sabe por quê? Porque Ele é o seu dono. Ele te fez, Ele te gerou, Ele te formou. Cada detalhe do seu corpo, cada detalhe, até uma unha do seu pé, Ele sabe onde está. Ele não precisa procurar, pois Ele sabe onde está. E nós temos a mania de queremos enxergar tudo. Ei, você não precisa enxergar. Você não precisa tocar. Você precisa crer e ser tocado pelo Senhor. Entendeu? Você não precisa tocar, você precisa ser tocado. E nesta noite eu te convido para ser tocado. Não para tocar, para ser tocado. Deixa o Senhor tocar em você. O Senhor te chama agora pelo seu nome. Fecha os teus olhos. Deixa Ele te guiar. Deixa Ele guiar os teus passos. Que muitas vezes, quantas vezes você quis andar sozinho, você quis ir para lugares sozinho e deu tudo errado. Mas agora o Senhor te chama para um novo tempo, para dar tudo certo com Ele. Que com Ele nós temos a certeza que nós não vamos pisar em falso, que nós não vamos tropeçar. E se ainda tropeçarmos, Ele nos segura. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu te convido a exaltar a Ele. Eu te convido a dizer: Santo, 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 louvores, honra, glória e majestade santa a Ti, Senhor. Tu és digno de toda honra. Tu és digno, Senhor, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. A Ti, Senhor, a Ti, Senhor, nós dizemos: Santo, 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 Santo é o Teu nome. Tu és digno, Papai.
assim só. Ele vê um trono e seres diante do trono, diante do Pai, com olhos por todos os lados, dizendo eternamente, toda hora, a qualquer momento: Santo, 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 Santo. Eu fico pensando, quando eu leio essa passagem, o que é que eles viram para dizer isso? O que é que eles viram para dizer isso? A Bíblia diz que eles ficam extasiados. O que eles viram para dizer Santo, 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 Santo? E eles continuam dizendo Santo, 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 Santo. Imagine, irmãos, a santidade, a glória de Deus sobre aquele lugar. Imagine João vendo isso tudo, o privilégio que esse homem teve. E hoje não é diferente. O Senhor nos dá o privilégio de sentir a glória dele. O Senhor nos dá o privilégio de sentir a unção do Espírito sobre nós. O Senhor nos dá o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. E você pode clamar. Você pode clamar por Ele. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Você pode clamar: Senhor. Se há muito tempo você não sente a presença do Senhor, se há muito tempo você não sente, você não foi tocado, peça para Ele te tocar neste momento. Ele vai tocar aí onde você está, aonde você estiver no seu lar, aonde você estiver nos assistindo. Seja tocado, seja tocada pelo Espírito Santo, seja curado, seja curada pelo Espírito Santo. Cura, Senhor, traz a unção de cura, traz a unção de cura sobre este lugar em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te A igreja cante. Santo, 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 Levante a sua voz e cante. Todo-Poderoso, Louva, igreja. que era e é e há de vir. Levante sua voz. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Santo, 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 Santo. Glória a Deus. Adore, adore, adore a Ele. Diga palavras de amor a Ele. Diga que Ele é santo, poderoso, o Rei dos Reis, vive eternamente e seu reino é eterno. Levante a sua voz agora e adore a Ele da forma que você quiser. Diga: Senhor, eu te amo. Senhor, eu vim aqui, papai, eu quero mais. Santo, 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 Santo. Levante a sua voz. Em nome de Jesus, adore a Ele. Senhor, eu te amo, Jesus. Santo, 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 Santo. Oh, oh, oh. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele reina e vive para sempre. Aleluia. Santo, Santo, Santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Você pode dizer, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu
és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer mais uma vez, declare, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Então declare teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Declaramos que teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos, declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Declaramos que Ele é o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Diga bem forte, oh, tua igreja, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Não cansamos de declarar, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Convido você, com as vozes, cantar. Teu reino é sempre. Declaramos justiça, bondade. A tua igreja te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Declaramos que o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Sabe o que Ele conquistou por você? E tudo isso que nós ouvimos, toda a palavra que foi ministrada, sabe? Ele conquistou tudo isso na cruz por nós e vem nos ensinando em amor. Então não deixe que você saia daqui sem ser tocado pelo Espírito Santo, porque Deus quer fazer algo em você nessa noite. Sabe, Ele comprou tudo isso na cruz. Ele é a nossa justiça. Ele justificou você na cruz, te deu uma vida. Nele não há enfermidade, nele não há, em todas as situações Ele nos dá força. Nele não há pecado, nele há santidade. Então nesse momento, se você consegue compreender que você é a justiça de Cristo, entenda que Ele conquistou para você uma vida eterna, um lugar eterno.
um lugar onde você vai morar, um lugar onde Ele conquistou para você algo maravilhoso de Deus para você. Então você crê nesse momento, levante a sua voz, entenda que é o reino de Deus, um reino eterno, algo maravilhoso que Ele tem para a sua vida, algo que você vai deixar para os seus filhos, algo que você vai deixar para gerações e gerações. É algo que Deus fez através do seu Filho Jesus. Então eu quero que você cante mais uma vez e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, oh, oh. A tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos fazer o nosso momento de oferta, né? Lá em Salmo 23, a Bíblia diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Então, que os irmãos possam tomar posse dessa palavra, né? Que tudo aquilo que os irmãos depositarem e ofertar, dizimar, não vai faltar na casa dos irmãos, amém? Vamos orar e logo após os irmãos podem ofertar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada irmão que está aqui, ó Pai. Que a tua igreja, Senhor, possa entender que tudo aquilo que eles ofertarem, dizimarem aqui, ó Pai, não faltarão na casa deles, Espírito Santo. Que o Senhor possa vir abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados. O Senhor possa abençoar a vida financeira da tua igreja, ó Pai. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver essa revolução, perdido em tua liberdade. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. A esperança cresce e as trevas fugirão. Oh, oh. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição, perdido em tua liberdade. Oh, esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, e o céu vai rugir, e o fogo cair, e o chão vai tremer.
está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Aleluia. Som. Pode ser, irmãos. Pode ser para quem tem casa. Pode se assentar. Hoje foi meio diferente, porque o Leandro teve compromisso depois da palavra. Mas a gente já vai, para o final, a gente já vai encerrar. Baixe sua cabeça onde você está, aí na sua casa, a gente vai orar para encerrar. Pai, nessa noite nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos pela palavra ministrada ao nosso coração. Que nós possamos levar essa palavra adiante. Que nós possamos, a partir de agora, começar a formar um legado e levar a Cristo para as outras pessoas, através da nossa vida. Que o Senhor venha nessa semana nos ensinar cada dia mais. Eu coloco a vida de cada irmão, Senhor, aqui presente, os irmãos que estão em casa assistindo. Eu coloco a vida deles nas tuas mãos. Que essa semana o Senhor venha os guardar, o Senhor venha os livrar de todo mal. Que o Senhor venha abençoar a vida deles, Pai, durante essa semana. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Fique em paz e tenha uma semana abençoada. Amém?